Tudo bem, pessoal? Que bom ter você aqui hoje à noite com a gente, participando da nossa classe de professores. Você é frequentador assíduo, a gente tem um monte de gente, você que participa com a gente, fazendo a lição, porque você tem a sua participação garantida, a gente sempre pelo Facebook, pelo YouTube, né? A gente sempre inclui seus comentários. Bom, hoje, infelizmente, a gente não vai poder ter seu comentário, a lição está sendo gravada, é porque nessa noite nós iniciamos um importante concílio de pastores e anciãos aqui na Paulistana, e por isso eu tive que gravar a lição agora antes, para poder participar do concílio logo mais, tá bom? Mas, de qualquer jeito, passe o link da lição. Semana que vem nós estamos aqui ao vivo, a partir da semana que vem, com esse time de convidados, né, como nós temos hoje, duas pessoas maravilhosos, amigos nossos, que vão ajudar a gente a fazer essa lição. O André e o Estevam, que são pastores aqui na Paulistana. Estevam, começa aí se apresentando, diz aonde você está, por favor, e depois o André. Olá, pastor Fernando. Olá, pastor André. Uma alegria, um feliz sábado, né? Em primeiro lugar também, cumprimentando todos esses amigos que estão nos assistindo. Eu tenho percebido, quando eu assisto aí também nas sextas à noite, muita gente do Brasil inteiro acompanhando essas lições. Isso é interessante porque me faz pensar que o povo de Deus ainda continua muito interessado no estudo da Bíblia e na lição da Escola Sabatina também, né? Hoje estou como pastor do Distrito de Pinheiros. O Distrito de Pinheiros tem uma característica muito interessante, é um distrito que tem a geografia bem centralizada aqui em São Paulo, ou seja, muito fácil de chegar. Então, eu já quero até convidar, se você estiver por São Paulo, ou nas redondezas, ou uma pessoa que mora em São Paulo e quer conhecer ali a igreja de Pinheiros, nós já estamos com culto presencial. Então, faça uma visitinha para a gente, tá bom? E nessa configuração do distrito tem a igreja de Pinheiros e também de Vila Jataí. Duas igrejas fantásticas que movimentam bastante ali as redondezas. Irmãos maravilhosos. Aproveito e mando um grande abraço para todos aqueles que estão nos assistindo hoje e muito obrigado pelo convite. Legal, um abração para a igreja de Pinheiros aí, o distrito de Pinheiros, né? André, você... Bom, boa noite, um feliz sábado, pastor Fernando, pastor Estevam e os nossos queridos irmãos que acompanham. Eu também faço parte desse grupo que acompanha a lição que é feita aqui, a nossa classe de professores, que é feita todo final de semana, toda sexta-feira. Já tive a oportunidade de estar aqui também outras vezes e é um privilégio retornar. Hoje estou como pastor do distrito do Jaguaré. A igreja do Jaguaré fica aqui pertinho da USP, 2 quarteirões, de fato, da USP. Está bem realmente coladinha no distrito de Pinheiros, do pastor Estevam. E as nossas igrejas estão oscilando, né? Entre abrir e fechar. A gente tem tentado manter, nesse período da pandemia, o máximo possível a atenção e responsabilidade em relação à circulação do vírus. No entanto, a gente também não pode deixar de atender às demandas espirituais dos nossos irmãos. Então, isso tem sido um desafio pastoral, inclusive, ministerial para nós pastores nesse período, né? Um abraço para as minhas igrejas que porventura estejam conectadas aqui. São 5 igrejas no meu distrito. Vou mencioná-las, senão eu peco se não mencionar. A igreja do Jaguaré, que é onde eu estou agora aqui. A gente está gravando, eu estou aqui na sala dos jovens, por isso esse ambiente aqui da igreja do Jaguaré. A gente tem também a igreja da Vila dos Remédios. São 1 ou 2 pontes depois aqui do Jaguaré. Lá perto da Vila dos Remédios tem o Parque Jaguara, que é um grupinho. E depois em Osasco nós temos o Jardim de Abril e o Jardim Oriental, que são 2 igrejas que ficam ali bem na divisa entre Osasco e São Paulo. São 5 congregações muito queridas que me acolheram no meio da pandemia, quando eu cheguei aqui no meio do ano. E desde então a gente tem trabalhado junto, tem sido um prazer. Valeu, gente. Brigadão aí. Nós vamos começar a estudar a nossa lição. André, você já estava falando, vamos começar a lição. Você ora conosco, por favor? Claro. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom com a gente, porque em meio às circunstâncias que temos vivido, ainda assim o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem tido misericórdia de nós. Nós agradecemos porque mesmo diante da dor, do sofrimento e às vezes até do luto, o Senhor ainda se faz soberano na nossa vida, através do consolo, através das forças que o Senhor nos dá e da doce esperança de que o Senhor já venceu a morte. E também porque
àqueles de nós que temos passado ainda ilesos desse mal que nos cerca, o Senhor tem nos protegido, e o fato de podermos estar nesse momento respirando, sem ajuda de aparelhos, é motivo de enorme gratidão a Ti pelo Teu cuidado por nós. Nesse momento nós vamos dedicar um tempo nos debruçando sobre a Tua Palavra, estudando o guia dessa semana que nos conduziu por um estudo dirigido. O Senhor conduza, esteja conosco através de nós, pastor Estevam, pastor Fernando e eu, nesse momento de alguns minutos que passaremos aqui juntos conversando, é o que nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, você que está aí entrando agora no Facebook, no YouTube, eu vou avisar você de novo que nós não estamos hoje ao vivo, essa lição é gravada, tá? Mas você é nosso convidado para convidar outro, tá? Compartilhar o nosso link. Vamos lá, a lição dessa semana. Olha, eu quero dizer para vocês assim que eu amei a lição dessa semana, porque aprendi umas coisas muito interessantes, né? Brincando de Deus, a gente está indo para a lição 6, chegando já na metade do trimestre, né? Tenho aprendido muita coisa. E brincando de Deus, vamos lá. Vocês sabem, eu não fico dizendo esse ou aquele, a não ser que a coisa esteja muito parada, né? Mas quem quer fala, e quando você não quer falar, aí eu pergunto, e você, fulano, tá bom? Mas vamos começar. Por que esse brincando de Deus? Já misturando aí a introdução com o domingo e seguindo em frente. Bom, vou começar, estou com o microfone aberto, aí já deixo uma pequena introdução. Eu achei também curioso o título que o guia ofereceu para gente, Brincando de Deus, né? O brincando de Deus e não com Deus, né? Brincando de Deus. A lição vai se debruçar, a gente vai ver adiante, sobre os grandes poderosos da terra, né? Os grandes imperadores que, na sua soberba, buscaram refletir a imagem do próprio diabo, que lá no céu quis, quando ainda Lúcifer, ser semelhante ao Altíssimo, né? Quis brincar de Deus. Mas eu queria só destacar uma coisa nessa introdução de cara. Essa é uma tentação, a tentação da soberba e da ilusão da divindade, é uma tentação que todos nós, seres humanos, quando nascemos, já nascemos com essa tendência, essa inclinação para querermos brincar de Deus. E isso se dá ao fato de lá no Éden, quando ainda éramos perfeitos, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, o que fez com que Eva de fato aceitasse a queda, aceitasse o lapso, aceitasse a oferta da tentação do próprio Satanás, travestido de uma serpente, foi justamente a promessa de que ela seria como Deus. Satanás vira para Eva e diz assim, se você comer desse fruto, certamente sereis como Deus. E ela achou que dava. Ela achou que dava. Esse foi o momento que chamou a atenção de Eva. Peraí, eu vou poder ser como Deus? Eu quero ser como Deus. E naquele momento, o homem, a humanidade, troca a eternidade pela finitude. Ele aceita a finitude em troca da ilusão de que ele poderia ser como Deus. E desde então o homem tenta ser como Deus. E essa é a grande ilusão do homem. O homem busca poder, busca dominar o outro, busca riqueza, busca aquilo que pode lhe dar a ilusão. Ele gosta de brincar de ser Deus. Só que a finitude vem como consequência do pecado para mostrar que nós não somos Deus. E que a alegria da vida está quando a gente se desilude dessa ilusão. E aí a gente vai conversar sobre isso. A gente se desilude dessa ilusão de ser Deus. Eu gostei demais do seu comentário, porque, para mim, é lógico que toda essa questão aqui histórica que a gente está estudando é muito legal, muito importante, mas a lição ela tem que falar com a gente, ela tem que falar comigo, né, onde eu estou vivendo hoje. E eu vejo, assim, porque também quando a gente fala brincar de Deus, a gente pensa no Lúcifer, pensa na Eva, a gente pensa, né, no rei de Tiro, a gente pensa no Nabucodonosor, mas a gente não pensa em nós mesmos, né? Porque toda vez que a gente quer exercer na vida de outra pessoa um papel que só Deus pode exercer, quer seja para julgar, por exemplo, só Deus pode julgar. A gente não deve. Pois Jesus falou, não julguem para vocês não serem julgados, porque à medida com que vocês usarem, vocês também serão julgados com essa mesma medida, né? Só Deus pode julgar, quando a gente julga, né? E quando a gente se julga melhor do que o outro, né? Por isso que Jesus, como humano, né, quando o jovem rico vai falar com ele, ele diz, bom mestre, o que devo fazer para ele? Daí ele diz assim, por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, é Deus. Né? Definiu claramente, né? Toda vez que eu me acho melhor do que outro,
E eu não estou falando de me achar melhor do que aquela pessoinha que eu acho que tem cara de simplesinha e tal, que isso aí é um absurdo, mas eu estou falando de me achar melhor. É interessante, né? No relacionamento humano, a gente conhece uma outra pessoa ou se relaciona com ela já medindo forças intelectualmente, né? Eu sou mais forte, é ele. Quem domina nesse relacionamento aqui? E principalmente quando você ocupa um cargo de liderança, quando a gente ocupa um cargo de liderança, você começa a conhecer as pessoas, então você olha para o humilde e diz assim, esse cara é humilde, eu posso dominar sobre ele. Eu olho para o outro que é bondoso, eu digo que esse cara é bondoso demais, eu posso dominar sobre ele. Ah, esse cara ouve demais, eu posso dominar sobre ele. Então, a gente começa a tentar dominar, né? Isso aí, esses atributos de domínio sobre outro ser humano, nós somos colocados na Terra para dominar animais, dominar sobre os peixes do mar, as aves, mas não uns sobre os outros, né? Aqui todo mundo é dominador, é ser humano. E aí, Estevão? Desculpa aí, cortei você na hora. Imagina, pastor. Nossa, esses comentários assim são extraordinários. Eu só queria também comentar sobre uma palavra que chama bastante atenção, já que a lição vem falando, dando ênfase, né, no capítulo 13, capítulo 14 de Isaías, mas ela também volta um pouquinho lá no capítulo 10, e eu, logicamente, estudando a lição, percorri lendo estes capítulos e percebi uma palavra que fez parte da vida desses grandes reis, como já foi comentado, mas uma palavra que me chama muita atenção nos nossos dias também, a palavra arrogância. Todos eles eram muito arrogantes. E não porque estavam nos cargos de superioridade, né, de impérios, reis poderosos, mas porque realmente a arrogância, como o pastor André falou, ela parte desde o princípio da nossa natureza, né? Mas especialmente em Isaías capítulo 10, ali no versículo 12, a Bíblia chega a colocar aqui, né? Então castigará a arrogância do coração do rei da Síria. Aí a gente vai ali para o capítulo 13, que foi a abordagem da semana, né? Falando sobre como Nabucodonosor, principalmente, se sentia arrogante. Quando a gente vai a Daniel, capítulo 4, versículo 30, olha só a expressão do coração de Nabucodonosor quando ele fala assim: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com meu grandioso poder para minha glória, a glória da minha majestade. Então, isso é muito perigoso, né? O poder, quando ele não é muito bem trabalhado, ele se torna arrogância, e a arrogância nos leva a desejar brincar de Deus, ou se colocar no lugar de Deus, nós tornarmos pequenos demiurgos, né? E quando a gente começa com essa sensação, que é uma sensação gostosa, sejamos honestos aqui uns para com os outros, né? É uma sensação prazerosa. Se não fosse o mundo que a gente vive hoje e a realidade que nós temos, seria de todo mundo dar a primeira vez ou fazer com que o outro crescesse e eu diminuísse, mas não. A palavra que nós temos hoje no mundo, e pasmem vocês, tristemente, dentro da igreja, para aqueles que estão nos ouvindo, é: rico sou, de nada tenho falta. E quando a gente fala, quando a gente tem esse tipo de expressão, nas entrelinhas fica subtendido que eu não preciso de ninguém, eu preciso apenas de mim mesmo, né? E quando eu preciso só de mim mesmo, eu vivo uma vida independente de Deus. Se a pandemia vem ensinar alguma coisa para nós, é que nós precisamos entender que aquele que era rico foi atingido do mesmo jeito que o pobre. Aquele que é intelectual foi atingido do mesmo jeito que aquele que não teve muitas oportunidades de estudo. Nós vamos perceber isso lá para frente da lição, mas somos todos iguais. Oportunidades diferentes, classes sociais diferentes, mas nada deve nos trazer arrogância ao coração, porque a arrogância nos traz um desejo de independência completa de Deus. E aí, meu amigo, a gente está perto. É isso aí. Bom, vindo para a parte histórica, aqui na lição de domingo, fala a respeito do nome de Babilônia, do legado, né? Aliás, mais do que do nome, fala do legado cultural, religioso dela, né? E essa relação da história com ela e dela histórica dela, né? Com Babel, por exemplo. E aí depois já passamos para a segunda-feira, que é
a decadência da Grande Babilônia. Acho que a gente podia juntar esses dois aspectos, né? Esse aspecto histórico aqui do domingo, e já passar para a segunda-feira, né? Que a gente poderia fazer para englobar isso aí? Tem uma questão curiosa que me chamou a atenção aqui da lição. Às vezes a gente estuda bastante o texto e deixa de atentar algumas pequenas coisas, e a lição trouxe esse start, esse insight, né? Isaías escreve em um período que a Babilônia ainda não era um império. Escreve de um período em que Babilônia era improvável até. Ela era dominada muitas vezes pelos assírios, né? E como um profeta, de fato, como um oráculo, ele já começa no capítulo 13, como nós vimos, e aí ele vai adiante, começando a prever a ascensão do Império Babilônico e como eles seriam cruéis e opressores e como eles dominariam o povo judeu e como Deus, com mão forte, os libertaria e como seria a queda. Agora, olha só, Deus avisando o povo gerações antes, talvez para uma geração que sequer sofreria aquilo que estava sendo previsto ali por Isaías, mas ele já apresenta para o povo, talvez Isaías mesmo não tenha conseguido, a gente vê isso também em outros momentos, Isaías não, assim como Daniel, e quando recebe as profecias, não tem clareza de tudo aquilo que ele está recebendo de informação, mas ele já anunciando, olha, esse povo vai se levantar, e quando esse povo se levantar vai dominar, vai oprimir, e Deus vai continuar sendo Deus, Javé vai continuar sendo maior que Marduk, e ele, para fazer menção ao Deus do judeu e ao Deus do babilônico, né? E Deus vai intervir, passado o tempo que depois Jeremias vai explicar melhor, dizendo que seriam 70 anos, Deus vai intervir e eles vão ser destruídos. Essa profecia ela era anterior, ela não estava sendo feita no tempo de. E aí me chama a atenção para os dias de hoje, muitas vezes a gente dá de fato ou exagerada importância ou nenhuma importância àquilo que a Bíblia anuncia para tempos que estão talvez distantes de nós ou que hoje ainda não pareçam sequer possíveis de acontecer, né? Profecias sobre um contexto social global que hoje parecem ser tão improváveis, da mesma forma nos tempos de Isaías, quem os primeiros leitores do texto podem ter achado, não, isso é improvável, a Babilônia dominar? Jamais, isso não vai acontecer. E talvez não tenham dado muita importância para aquilo que viria a acontecer. Ou seja, o povo muitas vezes precisa perceber perigos menos evidentes. Os nossos olhos espirituais precisam estar abertos para conseguir enxergar perigos menos evidentes. Os perigos evidentes que a gente está sofrendo, que são circunstantes a nós, são fáceis da gente perceber e desviar. Agora, o Espírito Santo também chama a nossa atenção para perigos menos evidentes. Essa é uma lição que tirei dessa história. Legal. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, só lembrando que a nossa lição hoje não está sendo ao vivo, tá? Ela está gravada, a gente está num concílio pastoral com anciãos hoje, mas continua assistindo conosco que vem mais coisa boa por aí. Eu recebi essa semana, né, a minha esposa mostrou, né, uma amiga nossa gravou o momento em que eles tiraram a chupeta do neném, né? E aí, o que eles fizeram? Amarraram um monte de balão de gás na chupetinha e a chupetinha na boca do menininho e ele segurando a chupetinha, espera aí, não solta ainda não solta, aí pode soltar. E quando ele abriu a boquinha, a chupetinha foi, e ele foi dando tchau para a chupetinha, né? E eu achei, assim, interessante, mas meu primeiro sentimento foi assim, que dureza tirar a chupetinha de uma criança, né? E a gente tem que tirar. E aí já pensei assim, que mundo é esse onde para a pessoa, para um ser humano crescer, ele tem que sofrer, ou o sofrimento e crescimento são sinônimos, né? E aí a gente vê Deus nesse relacionamento, infelizmente é um mundo de pecado, e essa para mim é uma das provas que a gente vive no mundo de pecado, mas Deus, ele vê o povo se afastando dele tal, até o momento em que ele tem que permitir o povo sofrer, contra a vontade dele, ele avisa que vai sofrer, bababá, sofre. O povo, Deus vê o crescimento do povo nisso. Mas ele também diz assim, olha, eu vou
eu vou ter que castigar quem oprimir vocês. Ele fez isso lá com Abraão, né? Ele disse, olha, sua descendência que vai receber, eles vão ficar em terra estranha 400 anos, mas depois eles vão voltar para cá e tal. Mas também eu vou julgar quem oprimi-los e isso e aquilo. É isso, né? Deus não despreza o povo dele, mas no mundo de pecado, onde a gente cresce sofrendo, essa coisa acontece. E Deus vai mostrando historicamente, né? A Síria, Babilônia e o povo de Deus, reino do norte levado para a Síria, e o povo do reino do sul para a Babilônia, e aí depois a queda da Babilônia, e Deus vai mostrando tudo isso, e o André lembrou bem, ele mostra outros acontecimentos históricos para o nosso tempo que podem parecer improváveis, né? Pastor Fernando, Oi. Interessante isso que você comentou sobre o sofrimento. Charles Swindoll tem uma frase muito interessante que ele fala assim: as dificuldades não apagam as promessas de Deus. O tratamento cruel não escapa aos olhos de Deus. As provações não diminuem o interesse de Deus, né? E eu acredito até que alguns já passaram por isso, mas tem muita gente que se pergunta: poxa, pastor, mas eu sou tão fiel a Deus, estou procurando viver uma vida em conformidade com Cristo, mas quando eu olho o ímpio, parece que ele prospera, parece que no mundo em que ele vive as coisas dão tudo certo para ele. Aconteceu isso também com Babilônia. A gente pode lembrar um pouquinho quem foi o fundador de Babel, né? O fundador de Babel foi Nimrod. Quem foi Nimrod? Foi neto de Cão, ou Cam, né? E quem foi Cam? Foi um dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, né? E este Nimrod tem um nome muito interessante que significa aquele que se rebelou, ou aquele que se rebelou contra Deus. E quando a gente percebe um homem que é o fundador de Babel ou de Babilônia, que também foi o fundador de Nínive, diga-se de passagem, né? Que é o contexto aqui principal dos assírios, e que este fundador tem o nome de aquele que se rebela com Deus, no que vai dar nisso? E aí a gente olha assim, mas eles prosperaram, Nínive prosperou, Babilônia prosperou, castigou o povo de Deus. Onde estava Deus nesse momento? As perguntas podem surgir no nosso coração, né? Inclusive, Nimrod é quase que uma personificação de Lúcifer, porque esta foi a estratégia de Lúcifer. Ele se rebelou lá no céu contra Deus e foi expulso, né? Então, Nimrod é uma personificação onde ele agora, com a mesma rebeldia, ele lidera um povo, uma nação pequena, não era um império ainda, mas pequeno, mas essa nação prospera. E prospera como? Extremamente no mal, né? Eles estão ali inclinados para o mal. Mas é o que a lição vem trazendo, o nosso guia vem trazendo. Chega no final, né? Deus, ele traz a alegria de poder dizer assim: eu defendo o meu povo. O meu povo pode ficar tranquilo, porque eu estou de olho em todos os detalhes. Quando a gente traz a lição de domingo e a lição de segunda, né, que fala sobre a grandiosidade de Babilônia. Poxa, Babilônia, ela tinha pelo menos 200 templos para deuses pagãos. Marduk, como André mencionou, o templo de Marduk tinha 100 metros de altura. Devia ser uma coisa extraordinária. O altar de Marduk tinha 18 quilos ou toneladas de ouro, como dizem aí os historiadores. Então devia ser uma coisa extraordinária. Mas não podemos esquecer que ainda assim continuava sendo Babilônia. Mesmo que a gente tenha impressão que neste mundo em que a gente viva, aqueles que não confiam em Deus prosperam, nós temos que ter a certeza, né, que Deus ama, está conosco e continua acompanhando a nossa vida, sempre de olho em cada um de nós, né? Amém. Eu aprendi um negócio muito interessante aqui na lição de terça-feira. Gostei demais desse relato aqui. Eu não sabia que nas festividades do Ano Novo de Babilônia, o rei tinha que se despir das suas insígnias de rei, né? Para se humilhar diante de Marduk, para ele ser reempossado. Ou seja, ele entender que ele era menor que Marduk, né? Achei muito interessante isso aqui. Por quê?
porque é uma das provas, um dos argumentos usados para a gente entender que Isaías está falando mesmo de Lúcifer, quando ele entendeu que ele poderia ser maior do que Deus, né? Isso aqui está na terça-feira. Acho que eu não avisei vocês, né? Mas anotei a página aqui para terça-feira. E ele quis ser como Deus, né? Aquele sentimento de Eva, dela achar que dava para ser melhor que Deus, ele surgiu antes, né? No coração de Lúcifer. E como não tem muita coisa na Bíblia a respeito de Lúcifer, né? Mas esse texto é um deles, e aqui ficou bem claro que esse texto fala mesmo sobre Lúcifer e o que se passou dentro do coração dele, e como ele se enxergou, né? Numa posição que nem os reis da terra conseguiam se ver, né? A gente vê que a soberba, o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, ou de exercer a ilusão da divindade, como falamos, né? Ela é uma espécie de... Ela torna o ser humano uma espécie de contratipo, ou de antitipo, né? Contratipo é mais do mundo da perfumaria, mas até para já que veio à mente, serve de um bom exemplo, né? O contratipo é uma espécie de imitação do perfume original, né? Uma espécie de releitura do perfume original, né? O contratipo é aquele que... Entendi essa também, olha aí. Olha aí, tá vendo? Mas a Bíblia usa mais, a teologia usa mais a expressão antitipo, que seria a mesma coisa que o contratipo, o antitipo, né? Os soberbos são um antitipo do diabo, um antitipo do Lúcifer, do Satanás, da serpente. Isso fica claro em Isaías, quando Isaías faz o relato da soberba dos reis da terra que eram poderosos, e ele vai fazer alusão especialmente ao governo da Babilônia. Ele ilustra a ascensão, a busca pelo poder e pela divindade desses poderosos com aquilo que aconteceu no céu. A queda do anjo de luz, que tentou ser maior do que o Altíssimo, colocar o seu trono acima de todo o trono. E isso está ligado completamente com o surgimento de Babel. Babel pretendeu estar imune a Deus. Quando constrói aquela torre, era uma tentativa do ser humano de estar imune ao mau humor de Deus, que se quisesse destruir de novo o homem com água. Nós somos imunes a ele. E nós somos maiores do que ele. E aí a lição traz eu não sei se eu vou avançar aqui para a quarta, talvez. Eu aguardo pode avançar, o Estevão fazer algum comentário, mas a gente vê... Estevão, você pode voltar lá e... Então eu vou jogar aqui que a lição traz à tona o episódio de Jacó, quando ele tem o sonho em Betel, né? Que ele diz que ali é a casa de Deus, a porta dos céus, o sonho da escada, né? A escada em que os anjos subiam e desciam, e aquele é o momento em que ele luta com Deus e é humilhado, né? E nessa humilhação ele entende tudo sobre a graça de Deus. Assim como naquele momento Betel era a porta do céu, Babel tinha uma pretensão diferente. Ela não queria ser a porta do céu, mas ela queria ser o próprio romper, o afrontar, o invadir da casa de Deus, né? Babel queria invadir a casa de Deus, enquanto que Betel queria ser a porta do acesso, né? Ali você já vê uma distorção do que é a graça de Deus na experiência de Jacó, e a centralidade do homem querendo ser Deus, do legalismo, da meritocracia, do homem dizendo eu consigo ser Deus. O antagonismo entre Betel e Babel. E para encerrar essa minha fala, essa parte, assim como os soberbos, e aí não são só os poderosos da terra, nós fazemos esse papel muitas vezes, assim como os soberbos são um contratipo do diabo, um antitipo do diabo, iguais ao diabo, tornam-se iguais, semelhantes a ele, os humildes são semelhantes ao Cristo. E a lição trouxe até 3 exemplos, né, de Jesus falando lá em Mateus 11, 28 e 29, né? Porque eu sou manso e humilde de coração, eu não sou soberbo. Depois a lição trouxe João 13, 5, com a demonstração de Jesus lavando os pés dos discípulos, mostrando todo o serviço. E depois mostra Paulo em Filipenses dizendo que o próprio Cristo
ao dizer-se Deus, ele não foi soberbo, querendo tomar o lugar de Deus, mas ele se revelou de maneira humilde, mostrando a face humilde de Deus. Os humildes são semelhantes a Cristo, os soberbos são semelhantes ao diabo. E aos soberbos predita essa consequência final de destruição final. Deus não vai tolerar os soberbos. E tem um provérbio chinês que eu aprendi com o pastor Fernando, que todas as vezes... Uma vez eu citei um provérbio chinês aqui, e ele me disse que todas as vezes que a gente não sabe o autor, a gente diz que é chinês. Deve ser esse o caso. Há um provérbio chinês que diz que quando o homem tem a impressão de que ele é dono da vida das plantas porque ele é dono do regador, Deus vem e manda a chuva para mostrar que ele não é dono da vida das plantas porque ele é dono do regador. Existe alguém que está acima deste, né? E é isso. Todas as vezes que nós caímos na ilusão de que somos Deus, passamos a exercer domínio, controle, manipulando o medo e a culpa sobre o outro, que é um igual a nós, Deus vem e nos mostra que ele está acima disso tudo. Ele vem e manda a chuva. Ele fez isso com Babilônia. Legal. O pastor Fernando estava comentando aí sobre o casal que filmou, né, o bebezinho, chupeta, aquela coisa toda. Eu tenho uma experiência também recente que o meu filho Davi, de 4 anos, começou a frequentar a escola essa semana, né? Eu tenho 3 filhos, cada experiência é diferente uma da outra, mas eu posso dar certeza para vocês que se despedir de um filho na porta do colégio, tão pequenininho, tão indefeso, a gente não sabe o que vai acontecer ali, ele vai ficar na mão de outras pessoas, então o coração da gente fica exprimido. Eu ouvi até uma vez o pastor Fernando pregando sobre as primeiras vezes que ele deixou os filhos no colégio, né? É emocionante também. E o que eu aprendi dessa experiência? As crianças, elas nos ensinam a ser humildes, né? Sem falar muito, mas no caso do meu filho, antes de eu deixar ele na porta da escola, no carro, ele veio dizendo para mim repetidamente, várias vezes: pai, você pode ficar um pouco mais comigo? Pai, você pode entrar comigo? Pai, você vai estar comigo? E aquilo me ensinou o amor de Deus por nós, mas principalmente que na expressão da minha carne, do meu sangue, do meu coração que anda fora do meu peito, né? Ele dizendo para mim assim: eu dependo da tua presença para me sentir seguro. Este é o grande manual celestial, este é o grande princípio da ordem divina, a humildade a ponto de eu dizer para Deus assim, em todos os sentidos da minha vida: eu preciso da tua presença mais um pouquinho, não me deixa sozinho, porque eu sou como uma criança que está enfrentando os primeiros desafios, e que a tua presença me faz sentir tranquilo, me faz sentir seguro. Quando a gente vai a Isaías 14, Deus relembra não só aos reis assírios, aos babilônicos e ao próprio Lúcifer uma importante lição que nós todos precisamos entender. A descrição do capítulo 14 não é uma explicação sobre a condição dos mortos, mas Apocalipse 14 vem nos relembrar de onde nós viemos e quem nós somos sem a presença de Deus. Somos vermes que vão ser confiados a uma sepultura, a nossa cama debaixo da terra, e vamos conversar com os vermes. Eu estou parafraseando, né? O capítulo 14, é isso que nós somos, é o final da nossa vida. Só que isto é o destino daqueles que, na soberba ou na arrogância, vivem independente de Deus, sem dizer: pai, fica mais um pouquinho comigo. Já aqueles que estão dependendo de Deus, Salmo 16:3 vem dizendo que Deus os considera meus notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ou seja, eu comentei sobre Nimrod, né? Nimrod, ele trouxe um sistema político de desenvolvimento que é usado como influência até hoje no nosso mundo, que foi o sistema de competição organizada. E o que isso traz para nós hoje? Esta é a filosofia do diabo, é a filosofia das trevas. Todos aqueles que estão competindo um com o outro, querendo ser mais forte do que o outro, não tendo a humildade da criança de dizer: se o Senhor não está comigo, eu não sou mais nada e nem ninguém. O sistema de Nimrod
o sistema de Lúcifer um dia vai terminar por completo e as minhocas, os vermes, estarão dando as boas-vindas para esses que desejam esse tipo de sistema. O sistema, ao contrário de Deus, é seja humilde, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os pacificadores, e estes serão chamados de meus notáveis. Percebe? Por quê? Porque eles querem ficar um pouquinho mais com a presença do Pai. A presença do Pai lhes dá garantia de sucesso. Torre de Babel quis subir para se exaltar, como Lúcifer quis subir para se exaltar. Jesus, ele desce para que ele pudesse ser exaltado. Então, esta é a maior e grande lição aí dessa parte de texto que eu tirei para a minha vida, pastor. Rapaz, eu estou tentando compartilhar uma tela aqui, mas não vou conseguir. Agora, vocês conseguem enxergar essa imagem aqui, ó? Dá para distinguir o que é? Acho que são dois orientais, japonesinho, chinesinho, uma menina, um menino segurando a menina, devem ser dois irmãos, alguma coisa assim. A gente vê uma situação, me dá a impressão de refugiado ou de sobrevivente de guerra, né? Ela é bem pequenininha e ele é um pouquinho mais velho. Talvez ele tenha o quê? 3 anos, quem sabe, no máximo, né? E ela está se sentindo amparada nos braços dessa outra criança, né? Aqui somos, eu olho para essa foto aqui está guardada, porque toda vez que a gente se ampara nos braços de um ser humano é assim, né? E a gente se sente amparando os nossos filhos, as pessoas que a gente ama, né? E eu acho que Deus olha para a gente desse jeito que a gente está olhando para essas duas crianças, né? Como é que essa menina tão pequenininha pode se sentir amparada nos braços do irmãozinho dela, que não tem condição nenhuma nem de cuidar de si mesmo, não é? E, sabe, o confiar nos braços de Deus, ou na direção de Deus, é isso, né? A gente entender que tem alguém muito, muito, muito maior do que nós, cuidando de nós, dos nossos filhos, né? Dos nossos problemas e tal. Eu gostei muito dessa comparação que o Estevão lembrou aí, que o autor faz aqui na lição de quarta-feira, e aprendi aqui, né? Quando ele fala assim, a Torre de Babel construída de baixo para cima para alcançar o céu, e a escada de Jacó vindo de lá do céu aqui para a terra. E ele comparou com a questão da graça e das obras, né? Quer dizer, não tem jeito. Sabe, a gente fala muito sobre o remanescente hoje, né? E eu gosto de ler sobre esse assunto, eu gosto desse assunto, né? Eu acho ele muito bonito e muito profundo. E é interessante, tem um livro aqui, né, de teologia da Igreja Adventista, né? E o nome é Teologia do Remanescente, e logo no início ele diz assim: ser remanescente não é obra de quem escolhe ser, é obra da graça de Deus, é Deus quem escolhe. Deus quem nos escolhe, né? Ele quem nos alcança, né? E a gente acha que ser remanescente é resultado de algum tipo de esforço que a gente faça para sê-lo, né? Mas é impossível ser remanescente por minha própria vontade. Parte de Deus. Tudo que parte de mim é obras, tudo que parte de Deus é graça. E eu só posso aceitar ser remanescente dele quando ele me chama para isso aí, né? A gente pula da quarta-feira para a quinta, vamos terminando a nossa lição de hoje. Temos ainda aí uns 10, 15 minutos para a gente poder discutir vitória final de Sião, né? A gente pode ficar aqui entre quarta e quinta, podemos, né, fazer um apanhado, mas aqui enfoca a vitória final de Sião. Vamos lá. Gente, eu quero só lembrar você que está assistindo, talvez você está digitando aí, mas um vai ajudando o outro, né? Hoje o nosso programa está gravado. Aqui na Associação Paulistana nós estamos tendo o início de um concílio que vai durar o final de semana todo. Hoje à noite ele é digital, né? Ou seja, online, mas é para todos os pastores e anciãos aqui da Associação Paulistana. Então eu tenho que estar no concílio agora, por isso tivemos que gravar um pouquinho antes, tá? Mas vamos lá, semana que vem, a partir de semana que vem, nós estamos aqui de novo. Vai compartilhando o link com outros aí, né? E aí, pessoal, vitória final de Sião.
Pastor, essa é a parte final do encerramento da nossa conversa, né, do estudo. Ele me trouxe à mente um salmo que retrata bem essa fotinho que você mostrou, que é tão singela, né? E reflete bem o nosso esperançar o outro, né? A nossa função de dar esperança àqueles que já perderam as esperanças no meio de uma opressão, a opressão da Babilônia, a opressão do pecado. Mas é o Salmo 137. O Salmo 137 é um dos mais bonitos salmos. Eu queria ler só, não estava, o autor da lição não menciona, mas eu queria ler. Diz assim o verso 1, eu vou ler os primeiros versos. Às margens dos rios da Babilônia, então isso já mostra que esse é um salmo escrito no contexto do exílio babilônico. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pendurar as harpas é um sinal de luto. É um sinal de que não há júbilo, não há motivos para louvar, não há motivos para cantar. Não tem vontade de cantar uma bela canção. Profundo luto. Aqui no Brasil, o povo pendura a chuteira e lá eles penduravam a harpa. As harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos, estão falando dos babilônios, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto santo do Senhor em terra estranha? Ou seja, os adoradores de Marduk estavam pedindo que os adoradores de Javé entoassem os cantos de Sião nas suas festas pagãs. Os adoradores de Javé tinham muitos talentos musicais, então eles queriam cantem as suas músicas para alegrar as nossas festas pagãs. E eles dizem assim: como poderíamos entoar o canto santo do Senhor em terra estranha? E aí eles concluem com os dois próximos versos, dizendo assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita. Ou seja, se eu me esquecer de Jerusalém, porque entoar os cantos santos nas festas pagãs seria um ato de aceitação da vida, da identidade da Babilônia, né? Cativeiro, né? Então que a minha mão se resseque e eu não toque. Apegue-se minha língua ao paladar, ao palato, se eu não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. E por que esse texto me chama a atenção nesse contexto da lição? Por uma razão. O Salmo fala justamente do exílio babilônico, eles estavam lá em desespero e opressão, sentavam às margens dos rios Eufrates e Tigre, e choravam, achando que Jerusalém não mais viria. Só que havia uma promessa, tanto feita por Isaías quanto por Jeremias, de que Jerusalém voltaria, ou de que eles voltariam para Jerusalém, que a opressão da Babilônia acabaria, que Babilônia seria destruída pela mão poderosa do Altíssimo. Ou seja, faltava um pouquinho mais, só que eles já estavam há tanto tempo sendo oprimidos que talvez eles já estavam desesperançados, já não acreditavam mais que a salvação viria. Então eles lamentavam e choravam. E eu fico imaginando naquele contexto, um ajudando o outro, tocando no ombro do outro e falando assim: aguenta mais um pouquinho, Jerusalém vai chegar, a nossa reivindicação vai acontecer, o juízo vai vir. E trazendo para a nossa realidade, da nossa opressão, do pecado, da Babilônia que vivemos, e aí talvez sejam minhas palavras finais, a gente vive numa época em que muitos de nós já estão desesperançados, já não creem mais que a nova Jerusalém vai vir, né? Ou que nós vamos voltar à nova Jerusalém. A condição da Babilônia já nos oprimiu e já tomou conta de nós. E às vezes eu me sinto como pastor, como esse menininho de 3 anos, amparando minhas ovelhas. E aí eu estou me colocando numa posição de quem ampara, mas muitas vezes eu preciso ser amparado também, porque eu estou falando aqui não como um médico que diagnosticou o problema, mas como um doente, como todos nós somos, que precisa desse amparo, desse consolo. E às vezes eu sou amparado pelas minhas ovelhas, sou amparado pela minha esposa, ou como o Estevão colocou, sou amparado pelas minhas filhas, com uma palavra dessa que nos rememoram a nossa fragilidade, a nossa incapacidade. Nós não somos Deus, apesar dos nossos filhos nos quererem, ainda assim nós não somos capazes de tomar conta de todas as esferas da vida deles. Mas eu me sinto como esse menininho consolando a menininha, dizendo assim: aguenta mais um pouquinho, Jerusalém vai chegar. Jerusalém vai chegar. E o juízo, o livro do Apocalipse, a escatologia, ela não nos traz terror. E como é triste quando muitas vezes
eu vejo dos púlpitos mensagens escatológicas com base no terror, no sensacionalismo, né? O livro do Apocalipse é um livro de júbilo, é um livro de alegria, é o próprio Jesus dizendo para João, eu venci, o sangue do Cordeiro foi aceito e logo eu venho buscar vocês. É a minha reivindicação. E eu estou ansiando por essa reivindicação. Acontece que um dia Jerusalém veio, através de Ciro, né? A Babilônia é destruída, como prometido por Isaías e por Jeremias, e eles têm, enfim, a oportunidade depois de voltarem para Jerusalém. Acontece que nós sabemos que muitos daqueles que foram levados cativos, quando tiveram a oportunidade de voltar para Jerusalém, já não quiseram mais voltar para Jerusalém. Haviam sido tão satisfeitos nos seus anseios e carências com Babilônia, que preferiram ficar lá. Não sei, talvez tinham comprado um jardim suspenso na Babilônia, tinham trocado o camelo por um camelo importado, estavam terminando o doutorado nas escolas em que Daniel dava aula, não sei o que prendia eles à Babilônia, mas não quiseram voltar. E o meu apelo fica, Jerusalém vai voltar, a nova Jerusalém vai chegar. Esse lugar onde nós estamos é o nosso endereço. São Paulo é o nosso endereço, mas São Paulo não é o nosso lar. A Babilônia era o endereço deles, mas Babilônia não era o seu lar. E é isso que eu tiro da lição de quinta e sexta. Jerusalém, Sião era o seu lar, eles iam voltar para lá. Mas quando esse dia chegar, a nova Jerusalém chegar para nós, que a gente não esteja tão apegado à Babilônia que vivemos, a ponto de não querermos participar da nova Jerusalém. E que quando ela chegar, ela nos pegue prontos para ir, para voltar para a nossa casa, porque eu já não aguento mais. Eu preciso desse consolo do meu pai também. Estevão, eu preciso de um pai como minha filha precisa de mim. Eu preciso, papai, fica comigo um pouco, eu já não aguento mais. Essa pandemia, é guerra, é violência, é distorções, é opressão, é tanta coisa. Eu preciso do abraço do pai, eu preciso dele um pouquinho comigo. É isso que eu tinha para encerrar minha participação aqui. Amém. E aí, Estevão? Ontem eu estava fazendo um estudo bíblico com uma pessoa e nós conversamos bastante sobre o caráter de Deus, e todos nós sabemos que o caráter de Deus é amor, né? E ela perguntou por que então haverá destruição dos maus e dos ímpios, né, pastor? Justamente a pergunta de quinta-feira, a sexta pergunta, que eu acho que vai dar muito pano para manga, Deus realmente destrói os maus, né? E eu disse para ela, esse já é um fundo musical para fazer o apelo, pastor? Pode falar. Tá bom. E eu disse... Exatamente. E eu disse para ela assim, olha, não, Deus não tem prazer na destruição do ímpio, jamais, porque são seus filhos criados, né? Mas, infelizmente, alguns vão estar agarrados ao que Deus não gosta e ao que Deus não consegue engolir, que é o pecado. E Deus precisa dar um fim no pecado, porque Deus é amor, mas ele é juízo e justiça, por amor a nós, por amor àqueles que saíram de Babilônia, por aqueles que confiaram nas promessas, por aqueles que não ficaram na zona de conforto, se sentindo bem em Babilônia, e saíram para reconstruir os muros da verdade ao lado dele, né? Não é quando eu digo isso, não quero que transpareça algo radical. Vamos reconstruir a verdade e vamos levantar bandeiras e sacar de armas e não sei o quê. Não é nada disso. Deus pede apenas que nós vivamos o exemplo de uma vida dependente dele. O mais ele fará, não é? Então eu disse para ela assim: Jesus voltará para fazer justiça por amor a você, por amor a mim. Que mesmo diante de todas as tentaçõezinhas, tudo aquilo que nos atrai para o mundo, nós conseguimos dizer, não, eu não preciso disso. Eu preciso ficar mais perto do meu Deus. Esta é a vitória final, né? Quando nós chegarmos lá no céu, sabe, amigos, eu fico imaginando como Isaías diz, né? Isaías diz, eu acho que no capítulo 60, que a glória de Deus é manifestada em nós. E por que essa glória é manifestada em nós? Porque nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos os filhos. Somos as pessoas amadas. Quando nós chegarmos lá no céu, as grandiosas coisas que nós veremos lá, como animais não devorando os outros animais, o lago de cristal, as ruas de ouro, aquela vegetação perfeita, não será esta a glória
grandiosa de Deus. A glória vai ser quando nós chegarmos lá, porque nós somos o grande objetivo deste grande conflito entre Babilônia, a guerra, as guerras espirituais entre luz e trevas. Nós somos esse grande objetivo. Então não é uma causa e efeito. Aqui, na lição de quinta, especialmente, finalizando aqui também a minha fala, é a intervenção divina pura. Deus precisa intervir, porque é só Ele quem pode dar uma resposta para a situação que nós vivemos hoje. Fique firme, pegue na mão de Deus e você será um vitorioso. Esta é a promessa. Embora as turbulências do mundo que estão ao nosso redor, a promessa é: fique firme, permaneça firme, segure na mão do teu Criador, do teu Salvador. As criaturas precisam ter essa dependência, entender que há vida naquele que é o doador da vida, que é o nosso Cristo Jesus e Salvador pessoal, né? Então, que neste começo de sábado, nós entendamos que o nosso Deus precisa vir por uma atitude de amor, não por uma atitude de ser um carrasco ou uma atitude de vingança. Ele virá com uma atitude de amor. E a gente precisa abraçar essa mensagem todos os dias no nosso coração. É isso mesmo. Um tempo atrás, 3 anos, eu tive que comprar um terreno para poder fazer uma casa para aposentar daqui uns 3 anos. E aí eu fiquei muito chateado com isso, porque eu não esperava isso, né? Ter que pensar na casa para morar depois de aposentado. Eu esperava que Jesus tivesse voltado antes. Ele não voltou. E foi bem marcante para mim. Sobre casa, eu sempre pensei assim, como é que o ser humano se contenta? Vamos pensar numa casa bem grande, aí de 1.000 metros quadrados de construção. Pouquíssimas pessoas no mundo têm, né? E eu sempre pensei, bom, como é que um ser humano pode se contentar em viver numa casa, ainda que de 1.000 metros quadrados, né? Sendo que aquilo é um cubículo fechado, né? Porque lá na promessa de... Bom, antes de falar da promessa de Jesus, eu quero dizer que agora eu estou começando esse processo de começar a construir a casa, né? Aí você participa do projeto, do não sei o que lá e tal, e de repente você se sente atraído por gostar daquela coisa, né? E outro dia Deus falou claramente para mim, diz assim, olha, cuidado para não gostar muito dessa coisa. Você vai começar a tomar gosto por uma casa aqui. E eu que sempre pensei, a minha vai ser muito, né? Menor que nem o dízimo dessa casa de 1.000 metros, né? E aí, como é que eu posso tomar gosto por uma coisa dessa, né? De ter uma casa aqui nesse lugar. E aí, eu fiquei pensando que Jesus diz assim, na casa de meu pai tem muitas moradas. Ele chama a eternidade, o céu ou essa nova terra, né? Que vai ser o centro da habitação dele no universo, ele chama de casa do Pai. Então, na casa do Pai, a gente não tem uma casa, né? A gente tem um lugar de morada, né? Seja um quarto, seja o que for, né? A casa é do Pai, né? É o todo, a gente não precisa morar num cubículo, o todo é nosso, né? Igual Deus, quando botou o Adão, ele diz assim, a terra é tua, governa sobre tudo. Você está morando nesse jardim, mas a terra inteira é sua. É isso que Deus quer para nós, né? Mesmo assim, a gente é tão pobre espiritualmente que a gente ainda é tentado a gostar de um carro, de uma casa ou de Babilônia, né? E somos tentados mesmo. Que Deus nos ajude a isso, né? Que a gente olhe sempre para nós mesmos aí e que isso sirva para a gente crescer espiritualmente juntos. Pessoal, realmente Jerusalém é o nosso lar, é o nosso lugar de habitação. É onde a gente deve desejar viver a eternidade, né? E Deus é aquele que planejou, que fez de tudo para a gente poder viver essa eternidade. Obrigado, Estevam, obrigado, Andrei, por participarem dessa lição hoje e que Deus coloque essa Jerusalém eterna dentro do nosso coração. Estevam, você pode orar para a gente terminar, por favor? Obrigado, Pai querido, porque nós temos a grande esperança que lateja no nosso coração e saber, Senhor Deus, que por Tuas promessas bíblicas, mas também por tudo aquilo que nós estamos vendo ao redor do mundo na atualidade,
descrevem que Deus é amor e que o Senhor Deus está caminhando ao nosso encontro para vir nos buscar. A Nova Jerusalém é uma realidade na nossa vida. E nós já vivemos um pouquinho dela quando nós falamos sobre a maravilhosa pessoa de Cristo Jesus. Quando nós podemos contemplar tudo aquilo que o Senhor Deus pensou nos detalhes para a nossa vida. E neste sábado, Senhor Deus, que seja mais um sábado muito especial. Um sábado onde amanhã nós estaremos, a maioria de nós estaremos no teu santuário, alguns virtualmente, alguns presencialmente, independente de onde estivermos. Que nós tenhamos a plena certeza que estamos tendo a presença do nosso Criador, do nosso mantenedor bem pertinho da gente. Obrigado, Pai querido, por tua palavra, mas principalmente por tua esperança, que ela reviva no nosso coração todos os dias, até o final de todas as coisas, quando um dia o Senhor Deus estará nos recebendo e nos dando as boas-vindas na Nova Jerusalém transformada, na Nova Jerusalém perfeita, na Nova Jerusalém que será a nossa habitação por todo sempre. Que nenhuma casa material nesta terra, que nenhum prazer neste mundo, que nada nós possamos trocar por esta Nova Jerusalém. Nós te louvamos, oramos por todos aqueles que participaram deste momento junto conosco, nas suas necessidades, naquilo que eles precisam receber como respostas do céu. Nós não conhecemos os que participaram hoje, mas tu conheces cada um deles, Senhor. Que a sua mão protetora possa alcançar cada pessoa neste momento e nós sintamos a paz, o conforto e a segurança de que estamos na presença do Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado a você que assiste com a gente sempre. Semana que vem nós estamos aqui ao vivo, tá? E aí com a sua participação também. André, valeu. Deus abençoe. Feliz sábado. Bom sábado. Bom sábado.